Graça e paz, irmãos! Graça e paz, irmãos! Glória a Deus, mais uma noite de alegria. Nós poderemos estar aqui. Se você tem Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Nós possamos ir e aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Abre a Bíblia lá no livro de Neemias. Oportunidade, né? Privilégio. Ao mesmo tempo, livro de Neemias, capítulo número 2. Neemias, capítulo 2. No verso 1, você vai me acompanhando aí que eu vou ler alguns versos aqui. Quem achou diz amém. Quem não achou diga misericórdia. Neemias capítulo 2, verso de número 1. Neemias capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo, isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre, como meu rosto não estaria triste, que a cidade em que está sepultados meus pais está completamente destruída e as suas portas foram consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus, verso 8, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores de Eufrates e Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desgosto assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Verso 11. Cheguei a Jerusalém. Depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite, em outras versões durante a madrugada, e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que Deus havia entusiasmado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei nenhum animal, não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Verso 16. Os fiéis não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado de Deus aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, as suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantamo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo,
fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite estar em tua casa, por mais uma oportunidade estar em tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Que o Senhor possa uma vez mais falar em nossos corações, como o Senhor tem falado desde o início do culto, Senhor. Pai, que nós não venhamos sair deste ambiente sem nós ouvirmos a tua voz, sermos tratados por ti, Pai, pois tu és o Deus que conhece os filhos que tem. Então fala conosco conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração e a tua vontade soberana. Assim, meu Pai, faz sobre as nossas vidas, e que tudo seja para a honra, para a glória e o louvor do teu nome, Deus. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Talvez eu seja em alguns momentos um pouquinho didático, irmãos. Eu estou tentando, pastor, aprender a fazer isso. E a gente gosta de pregar, né? É diferente. Mas eu estou aprendendo, irmãos. Então vamos lá. Os versículos que aqui nós lemos, nós acompanhamos, vai contar um trecho aí de uma linda história que Neemias vai viver com Deus. Ele vai relatar um grande projeto que Deus havia proposto no coração de Neemias. Se você tiver um tempo, depois você começa a ler lá do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Neemias recebe a notícia de que Jerusalém estava totalmente em ruínas, que tudo havia sido destruído, que as portas haviam sido consumidas, destruídas pelo fogo, as muralhas derrubadas, e o povo estava numa situação deplorável. Então, naquele momento, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, decepcionado com aquela situação, ao ponto que ele se compadeceu dos seus compatriotas, porque ele também era daquela nação. Então, a Bíblia diz que ele passa a orar e a jejuar, mas o seu coração continuava triste por aquele cenário. Então, como nós lemos aqui no verso 1, chega um momento que Neemias, como copeiro do rei, aquele que havia de servir aquilo que o rei devia beber, e isso era uma posição muito privilegiada, irmãos, porque os reis antigamente, eles tinham o hábito de não comer e nem beber nada antes que alguém provasse, para que, se estivesse envenenado, não alcançasse o rei. Então aquela pessoa que servia ao rei, que fazia esse teste antes de o rei comer ou beber, era uma pessoa de muita confiança, porque não adiantava ele testar e depois ele mesmo envenenar e passar para o rei. Então era alguém de muita confiança, e Neemias era essa pessoa. Mesmo Neemias não estando na sua terra, podemos dizer que Neemias havia já prosperado naquele ambiente, porque a sua posição era uma posição de confiança. Então aqui nós já aprendemos com Neemias que mesmo num cenário ou num lugar no qual não é o nosso, quando nos mantemos na posição que Deus tem para conosco, quando nós mantemos os nossos princípios e valores, não importa o lugar, não importa a hora, não importa quem esteja à nossa volta, Deus sempre vai ter um lugar de privilégio para nós. Então Neemias vai servir ao rei naquele cenário, e quando ele chega diante do rei, a Bíblia diz que o próprio rei, por conhecer Neemias, ele olha para Neemias e diz: por que você está triste? E aí o rei mesmo afirma: mas você não está doente, então não tem por que estar triste. Então essa tristeza não é física, essa tristeza é na sua alma, é no coração. Então o rei diz para ele: o que está passando? O que está acontecendo? E Neemias responde e fala para o rei: rei, não tem como eu não estar triste, porque o meu povo, a cidade, a nação, o lugar onde meus pais foram sepultados está em ruínas. Então naquele momento o rei responde: o que tu pretendes me pedir? E aqui a gente já começa a aprender mais ainda com Neemias. Qual lição? A primeira é, quando Neemias recebeu a notícia, ele não correu, Rodrigo, para falar com ninguém. Quando Neemias recebeu a notícia, ele não correu para reclamar com ninguém. Quando Neemias recebeu a notícia, a atitude dele, pastora, foi ir, orar e jejuar. A primeira lição que nós aprendemos, Asaf, é:
Não importa a notícia que você receba, a sua primeira atitude é ir orar. E buscar uma direção do Senhor para saber o que fazer com essa informação. Talvez abale o nosso coração, como abalou de Neemias. Mas a nossa atitude não é falar, reclamar, esbravejar, brigar, porque muitas vezes recebemos notícias e nós já queremos explodir, pastora. Mas Neemias ensina que a atitude dele foi ir orar e jejuar pelaquela situação. Primeira coisa que eu preciso aprender é: passei uma situação difícil, aconteceu algo, eu quero chegar em casa e quebrar tudo, eu quero chegar no trabalho e chutar tudo. Ei, primeiro vai orar, vai jejuar, para que o Senhor prepare a situação, para que o Senhor prepare o melhor momento para que as coisas se ajustem. Mas muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade de querer resolver. Nós somos tomados pelo desejo de eu não levo o desaforo para casa. Mas Neemias, ele ensina que quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que Neemias passou a orar e jejuar pelo povo. Quando nós temos essa atitude, aprenda isso. Deus vai preparar todas as coisas para que as coisas voltem ao lugar. Então Neemias, quando ele se apresenta ao rei e ele fala o que está acontecendo, ele já havia orado, ele já havia jejuado, ele vinha há dias fazendo isso. Então Deus prepara um cenário e por algum motivo, naquela hora o rei olha para ele, já se compadece e o próprio rei diz: o que você quer me pedir? Entende? Quando nós estamos na direção de Deus, Deus vai preparar o cenário para que a oportunidade surja diante dos seus olhos. Para que o momento de resolver, de solucionar as coisas, chegue diante de você. Porque muitas vezes, se nós tentarmos antecipar as coisas, nós iremos destruir e não construir. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas se eu não falei, se eu já falei, eu vou falar de novo. Eu não nasci na roça, Zá. Mas eu entendo um pouquinho assim, né? Eu criava umas galinhas lá em casa, pastora, quando eu era mais novo. Aprendi com meu tio isso daí. E aí, quando chegava o momento que a galinha botava os ovos lá, uma quantidade, ela ia lá chocar. E quando chegava perto do momento de o pintinho nascer, a casquinha aos poucos começa a quebrar. Quem já viu isso sabe que é assim que acontece. E eu emocionado, falei, vou ajudar, né? Aí comecei a quebrar a casquinha. Falei, coitado do pintinho, não consegue sair, vou dar força para ele. E eu ajudei ele a sair. Mas ao sair, não demorou muito tempo, ele morreu. Sabe por quê? Aí fui perguntar pro meu tio, ele mais experiente, ele falou: filho, você tem que deixar ele nascer no tempo dele. Porque se você tirar ele antes do tempo, ele não está pronto para o ambiente que ele vai enfrentar. Então ele morre. Entende? Se você tentar antecipar as coisas, talvez antes de você resolver construir, você vai destruir. Espere Deus preparar o cenário. Então Deus prepara o cenário para Neemias e Neemias surge a oportunidade. Aprende aqui outra lição. Quando a oportunidade surgir, agarre. Quando a oportunidade aparecer, fale. Quando a oportunidade surgir, aproveite. Porque às vezes a gente tem medo de aproveitar a oportunidade. Às vezes a gente fica pensando, não, eu não vou falar. Ei, a oportunidade chegou. É a sua hora, irmão. É a sua vez. Neemias, a Bíblia diz que quando o rei fala, ele diz, e eu tive medo. Mas mesmo com medo, ele não deixou o medo parar ele. Então ele diz para o rei, rei, como eu vou ficar feliz? Se a cidade do meu povo está destruída, então ele diz o que ele quer. E aí ele fala, rei, se o rei ver por bem me abençoar para que eu vá até o meu povo e ajude a reconstruir os muros. Entende? A oportunidade surgiu e Neemias está nos ensinando, ei, quando a oportunidade bater a sua porta, aproveite. Quando chegar o momento certo, Deus vai te fazer entender. Porque Neemias viu o rei falar isso para ele, então ele já percebeu, essa é a minha hora.
É o meu momento. Então ele diz, se o Senhor permitir, se o rei achar por bem, eu quero ir à minha cidade e auxiliar na reconstrução dela. Irmão, daí para frente, percebe que Deus vai preparando. Então Deus prepara o cenário, Neemias abraça a oportunidade e ele diz o que precisava e o rei diz, quanto tempo você vai ficar lá? Quando o rei diz para ele quanto tempo ele ia ficar, o rei já estava dizendo, você já pode ir, eu só quero saber quando você volta. Entende? Quando a oportunidade surgir e você falar, ei, Deus já abriu a porta. Talvez você não entendeu, mas quando a oportunidade surgir é porque Deus já está falando, eu já te abençoei. Você só precisa aproveitar ela. Então, Neemias fala o tempo que vai ficar e o rei diz, está tudo certo, pode ir. E aí Neemias está na oportunidade, né, pastor? Ele não vai deixar passar. E aí ele fala, então, rei, se tu quiseres abençoar, você podia me dar umas cartas para que eu vá até o Asaf. Não é esse Asaf aqui não, hein? Era o Asaf responsável de uma cidade que cuidava de onde ficavam as madeiras do rei, onde ficava tudo aquilo que eles usavam para construir portas, os muros. Então ele disse, se você puder me dar cartas para que eu vá buscar o material para esta obra. Porque Neemias não tinha nada. Como você vai reconstruir uma cidade sem nada, irmão? Se a cidade está destruída, nada teria para reconstruir na cidade. Mas Deus já tinha preparado a oportunidade. E quando Deus prepara a oportunidade, não é como nós queremos, pastora. É melhor do que nós pensamos. É completa. É perfeita, irmãos. Então o rei olha para ele e diz, está liberado. O que você precisar, pode pegar lá. É como se o rei falasse, ó, tá aqui a chave do depósito, pega o que você precisa e vai. Então Neemias pega tudo que precisava e sai em direção a buscar o material. E aí o versículo vai dizer o seguinte, que além de tudo isso, o rei falou assim, ó, vai uma guarda aí com ele para proteger o Neemias. Além de ele ser abençoado na ida, ter o recurso que precisava para a construção, o rei ainda falou assim, você não vai sozinho não, porque eu quero que você vá em segurança. Vai uma guarda minha para cuidar de você. Precisamos aprender a esperar a hora certa. Precisamos entender e aprender a usar e agarrar a oportunidade no momento certo. Porque quando isso acontecer, todas as coisas vão cooperar para o bem. Neemias 2:10. A Bíblia diz que quando dentro dessa guarda que está indo com Neemias, havia 3 camaradas lá. E não ficou muito feliz não, viu? De saber dessa notícia aí de reconstruir Jerusalém. E aqui eu aprendo outra lição. Aprenda que nem sempre todas as pessoas, infelizmente, irmão, vão ficar felizes de ouvir você dizer que tem um projeto a realizar. Aprenda que nem todas as pessoas vão ficar contentes de você estar contando os seus sonhos. É pior ainda se ver que os sonhos ou os projetos que você tem começou a sair do papel. Mas deixa eu te falar algo, ei, não se desespere, não esbraveje, não brigue, não vá tirar satisfação. Continue em direção ao projeto que Deus colocou no seu coração. Neemias não foi tirar satisfação, Neemias não foi falar com o rei, ó, tira essa galera daqui, porque eu não quero eles por perto, não. Neemias tinha um projeto, tinha uma obra, e o foco dele era na obra. Então ele não se preocupou se havia pessoas que não queriam o bem dele. Neemias já sabia a chave era continuar na direção do Senhor, continuar em oração. Então, independente do que ocorra, se mantenha dentro do plano que Deus tem para você. Nós precisamos aprender a lidar com situações e pessoas difíceis. Jesus lidou com situações e pessoas difíceis.
E às vezes nós achamos que vai ser tudo mil maravilhas, tudo vai ser fácil, sempre vai dar tudo certo. Não, aprenda a lidar com as situações. Aprenda a lidar com os momentos difíceis que vão surgir também. Não importa o que aconteça, permaneça na direção e no projeto que Deus lhe deu. Deixa Sambalat, Tobias, deixa eles pra lá. Você tem um alvo? Não importa o que eles falem, pastora. Não importa o que eles façam. Continue em direção ao projeto que Deus propôs no seu coração. Então Neemias segue em direção à sua cidade, depois de pegar todo o material, depois de buscar todo o recurso que ele precisava. Neemias 2:11 diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite, algumas versões de madrugada, e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu estava montado. Neemias chega à cidade e ele já tinha um propósito, ele já tinha um objetivo, ele já sabia o que ele estava fazendo ali e para que ele foi naquela cidade. Mas percebe que Neemias vai agir depois de 3 dias que ele lá estava. Por que Neemias fez isso? Porque Neemias mais uma vez foi fazer como Davi lá na frente. Ele foi pedir direção a Deus para ir para a guerra, para ir para a batalha, para ir à peleja. Neemias sabia o que tinha que fazer. E às vezes, pastora, nós sabemos. E quando nós chegamos no ambiente, nós somos alvoroçados e já queremos chegar fazendo. E vamos assim aí. E calma. Respira. Neemias chega à cidade. Ele podia chegar, Rodrigo, e já correr para falar com alguém. O que está acontecendo? Vamos resolver. Não. Mas a Bíblia diz que Neemias ficou 3 dias na cidade. Ninguém sabia de Neemias. Ninguém viu Neemias. Neemias não fez nada. Neemias estava buscando direção, estratégia em Deus. E a Bíblia diz que quando passa os 3 dias, ele sai à noite. Ele sai de madrugada e vai ver o que estava passando na cidade. E a Bíblia diz que ele sai com seus amigos. Aqui eu aprendo mais uma lição. A lição é, quando você for iniciar um projeto, pense bem em quem você vai levar com você dentro desse projeto. Planeje bem quem vai fazer parte desse projeto. Porque talvez se elas não estiverem com você de fato dentro desse projeto, elas não vão construir. Elas não vão agregar junto com você. Por isso que Neemias, talvez um dos motivos de estar ali 3 dias era: Deus, quem vai me auxiliar? Quem vai liderar comigo essa obra? E a Bíblia deixa claro que foram amigos. A Bíblia podia estar escrito só assim: Neemias saiu à noite com alguns. Neemias saiu com algumas pessoas. Neemias saiu e alguns o seguiram. Não, mas a Bíblia deixa claro: Neemias sai com seus amigos. Jonas entrou num barco no qual aqueles que estavam não sabiam da situação de Jonas. E mesmo eles não tendo nada a ver com Jonas, porque os outros que estavam no barco, Asaf, eles sabiam para onde estavam indo e era para lá que eles queriam ir, pastora. Jonas não, ele estava num barco, qual a direção dele era para outro lugar, mas ele entrou naquele. Percebe que se você tem alguém dentro do seu barco que não tem por de fato objetivo chegar na mesma direção que você, ele não vai te ajudar, ele vai atrapalhar. Então Neemias sai com seus amigos e o que me chama a atenção é que ele sai à noite. Qual horário tem mais pessoas na rua, pastor? De dia ou de noite? Algumas versões chegam a dizer que foi de madrugada. Neemias não estava preocupado com o que as pessoas iam falar, dizer: olha, lá vem o Neemias que veio reconstruir. Não, Neemias estava preocupado com um projeto. Então ele falou: eu não quero falar com ninguém. Entende? Foco.
Você tem um objetivo? Foco. Você tem um plano? Foco. Você tem um destino? Mantenha o seu foco. Porque às vezes a gente fica preocupado com quem está do lado do outro, quem está falando, quem é isso, quem é aquilo. Ei, esquece tudo isso. Mantenha o seu foco, os seus olhos no seu destino. Então Neemias sai num horário qual dificilmente alguém iria atrapalhar. Então ele sai e a Bíblia diz que ele anda por toda a cidade. Ele anda por vários lugares de Jerusalém para ver o cenário, a situação que a cidade estava. E aqui aprendo mais uma lição com Neemias. Para resolver os problemas é necessário, pastor, olhar o estado que estamos. Olhar o estado que está a situação. Porque às vezes nós queremos resolver e nem temos percepção, não temos noção do real tamanho do problema. Calma. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, quando você for olhar o cenário, vá de coração aberto. Vá de peito aberto, vá disposto a enxergar e a entender o cenário real da situação. Porque talvez na hora de olhar esses cenários, pode ser que uma das coisas que precisa corrigir não seja no outro, seja em você. E se você não estiver com o coração aberto, você não vai aceitar. Então vá de coração aberto a olhar o cenário. Quando eu li isso aqui a primeira vez, e Deus começou a me fazer entender algumas coisas, que quando o Neemias sai com os amigos, eu entendo que as pessoas que estavam com ele são pessoas importantes. São pessoas que ele considerava como líderes, ou que seriam líderes, pastor. Então eu preciso entender que na hora de olhar esse cenário, você precisa chamar as pessoas corretas. Talvez você vai chamar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o tio, a tia, eu não sei. Mas você vai chamar as pessoas corretas, não é qualquer pessoa. Talvez você vai chamar o seu líder, eu não sei, mas você vai chamar as pessoas que de fato vão te auxiliar a solucionar o problema. E aí ela vai te auxiliar a enxergar, a fazer um relatório de como está todas as coisas. Porque Neemias anda por tudo, olha tudo, vê como está aquela situação. E depois de ele andar por todo o ambiente, a Bíblia diz que ele volta. E aí ele se encontra com os líderes, com alguns sacerdotes, com algumas pessoas que estavam esperando o seu retorno. E quando ele chega, é que ele começa a passar um relatório. Abre aí sua Bíblia comigo para a gente ler. Neemias 2,16. Diz assim: os oficiais não ficaram sabendo onde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. 17. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nós nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, e suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Quando chegar o momento certo, você vai revelar àqueles que estão junto com você o propósito de você estar ali. Percebe que, se a gente voltar um pouco para trás, Abraão, quando Deus o chama, e ele vive muitas experiências, mas quando chega o momento que Deus fala para ele sacrificar o seu filho, ele vai em direção ao sacrifício, mas Deus não havia falado com seu filho Isaac. Deus havia falado com Abraão. Então Abraão vai. E aqueles que estavam à sua volta não sabiam, mas ele estava indo. Abraão, quando foi chamado por Deus, a Bíblia não diz, e Deus falou com Abraão, sua esposa e seus filhos. Não, Deus falou com Abraão. E Abraão é que teve que levar a sua família em direção ao propósito. Entenda que há momentos que Deus vai falar com você.
E você vai precisar carregar essa palavra de Deus até a hora que Deus falar. Está na hora de você falar o que eu falei a você. Está na hora de revelar aquilo que eu propus no seu coração. Porque na hora certa, Deus ele vai amadurecendo isso dentro de você. E no momento certo, Ele vai dizer, agora é a hora de você pronunciar aquilo que eu propus e entusiasmei em seu coração. Então a Bíblia diz que naquele momento, Neemias começa a fazer o relatório e a dizer, vocês estão vendo aí como está a situação da cidade. Vocês estão vendo como as coisas estão. Porque para aquela época, irmãos, uma cidade sem muro era uma cidade desguardada. Porque os povos, um atacava o outro. E o que auxiliava a se defender, a se proteger, não só de outros povos assaltar aquela cidade, mas de levar as mulheres, de matar as crianças, eram ter muros em volta daquela cidade. Era ter portões fortes para guardar aquela cidade. Então Israel estava como nu naquele ambiente. Então Neemias estava dizendo, olha o cenário que nós estamos. E diante dos outros povos estamos talvez passando vergonha. E para que nós não ficamos mais assim, Neemias olha para eles e diz, vamos nós reconstruirmos os muros. Percebe que aqueles homens e mulheres que ali estavam, eles já sabiam o cenário que Israel estava. Porque eles estavam lá. Eles foram que voltaram do cativo. Eles estavam cativos na Babilônia. E quando a Babilônia perde e é derrubada, eles voltam para a cidade de Jerusalém, mas ela estava destruída. Então alguns ou muitos deles estavam lá, mesmo naquela situação, morando em Jerusalém. Eles sabiam melhor do que o próprio Neemias como as coisas estavam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes quando nós ficamos num cenário, pastora, que tem um cheiro, ou eu vou usar esse exemplo, que tem um cheiro que não é agradável. Mas se você passa muito tempo naquele ambiente, ao tempo, Rodrigo, nós começamos a nos acostumar. Nós começamos a aceitar aquele cenário, aquele cheiro, aquele ambiente. E o povo, pelo tempo que ali estava e na situação que estava, eles já estavam aceitando aquela situação. Já pensando que não havia jeito, então era melhor que assim ficasse. Percebe que em Eclesiastes 10, verso 1, vai dizer que uma mosca que cai dentro do perfume, ela morre, ela estraga todo um tacho de perfume, uma mosca. Uma ação errada, uma palavra errada, uma decisão errada, pode estragar tudo aqui. Então eles estavam num cenário de aceitar aquilo. Então Neemias percebe que o povo precisava de um chacoalhão. Põe a mão no ombro do teu irmão aí, do teu lado aí. Chacoalha ele aí. Isso, chacoalha ele aí. Fala para ele, vamos reconstruir os muros. Vamos juntos reconstruir os muros. Porque às vezes o que nós precisamos é que alguém chacoalhe a gente. Oh, levanta! E vamos para cima, vamos à luta, vamos vencer, porque Deus é conosco. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus, é o povo que existia uma promessa, mas por conta do cenário eles já estavam aceitando aquela situação. Chacoalhe o seu irmão de novo e diga para ele, ei, Deus o escolheu, você não pode aceitar a situação. Verso 18. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso eles exclamaram, levantamo-nos, pois e reconstruamos nossas muralhas. E cheio de ânimo fortaleceram suas mãos para realizar esse bom projeto.
Ei, vai chegar um momento que Deus vai usar você, para que você seja essa voz de fé, de encorajamento, de olhar para o seu irmão, pegar na mão dele, colocar ele de pé e dizer: ei, vamos reconstruir os muros, vamos colocar as coisas no lugar, vamos ajustar tudo aquilo que precisa ajustar. Então essa noite segura na mão do seu irmão aí, levanta ele, tira ele da cadeira, levanta ele, fica de pé comigo. Levanta ele, olha no olho dele e diga: ei, vamos reconstruir os muros, vamos colocar as coisas no lugar, vamos voltar, vamos fazer, vamos aproveitar as oportunidades, vamos vencer, porque Deus é conosco. Quando Neemias disse para o povo: ei, eu fui até o rei disse que eu poderia vir, o rei enviou recurso para reconstruir, o rei preparou tudo, eles olharam aquele cenário e perceberam que Deus estava com eles. Ei, talvez você ainda não percebeu que Deus está contigo. Talvez você ainda não percebeu que o Senhor te chamou. Talvez você ainda não percebeu que esse projeto, esta obra que você se colocou, Deus está nela. Então crie ânimo, crie coragem e vamos reconstruir todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você puder, segura a mão do seu irmão aí, abrace a sua esposa, o seu esposo, alguém da sua família, e façamos uma oração para que nós possamos sair deste ambiente e tudo aquilo que precisa ser ajustado, consertado, restabelecido, nós possamos ter a atitude de tomar essa ação e reconstruir o que precisa ser reconstruído. Ou talvez você não vai reconstruir, mas você vai construir algo novo que Deus colocou no seu coração. Então a partir de hoje você vai estar a ação de começar a iniciar a construir aquilo que Deus propôs no seu coração. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor, comece a colocar diante de Deus os seus projetos, comece a colocar diante de Deus aquilo que você precisa de sabedoria, comece a colocar diante de Deus aquilo que você precisa de força, de recurso. Eu não sei qual é o seu cenário, a sua situação, mas comece a clamar ao Senhor e a dizer: Pai, eu estou aqui, Senhor, eu não aceito esse cenário, eu quero viver um novo tempo, uma nova história, um novo momento em Ti, Senhor. Faça a sua oração nesse momento. Pai, nós estamos em Tua casa, Senhor. Nós estamos em Tua presença e Te louvamos por isso. Glorificamos ao Senhor por Tua palavra, por nós percebermos e entendermos o que o Senhor tem proposto em nós, e tudo aquilo que o Senhor vai reconstruir, tudo aquilo que o Senhor vai construir, tudo aquilo que o Senhor vai restabelecer em nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor prepare as oportunidades, que o Senhor, meu Pai, possa nos dar a força necessária, o recurso, meu Pai, para que nós possamos construir, e que tudo, Senhor, seja para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Assim nós pedimos a Ti, Senhor, faz conforme a Tua vontade, ó Deus.